Os ombros ao quebrados todo o peso dos afazeres domésticos. Há ainda os que creem estar sendo muito generosos só porque lhes fornece um prato de comida ou lhes concede um cômodo nos fundos de sua vivenda, assim como quem atira uma esmola, sem uma palavra de consolo, sem um gesto de carinho. E, o que é mais hediondo, há até quem os interne em asilos ou hospitais, por não lhes tolerarem a caduquice e os achaques da decrepitude. Ai desses ingratos! Às vezes, já que mesmo receberão dos filhos aquilo que exemplificaram, sem prejuízo do abandono que os aguarda, no além. 26. Inspiremo-nos no Evangelho. Da multidão dos que criam, o coração era uma alma a uma, e nenhum dizia ser sua coisa alguma daquelas que possuía, mas tudo entre eles era comum. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos quantos eram possuidores de campos, ou de casas, vendendo isso, traziam o preço do que vendiam e o punham aos pés dos apóstolos. Repartia-se, pois, por eles em particular, segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4:32, 34 e 35. Há muita gente sincera e de boa índole que acredita seja o comunismo o melhor sistema de governo porque, suprimindo a propriedade particular, proletarizando todos os indivíduos e fazendo do Estado o único dono de uma só empresa, a sociedade, para a qual todos trabalhariam de acordo com suas aptidões, dela recebendo parte equitativa dos bens produzidos pelo esforço geral, extinguiria os desníveis e consequentes lutas entre as classes, contribuindo, assim, para a paz e o bem-estar comuns. Parece-nos, entretanto, que a humanidade terrena é por demais heterogênea para que tal sistema funcione satisfatoriamente. Em outros mundos, com outras criaturas, ou num futuro remoto, talvez. Com efeito, se num regime de liberdade, gozando de plena autonomia, com possibilidades ilimitadas de enriquecer e satisfazer, sem pés, todas as suas ambições, muitos homens se mostram apáticos, indolentes, não demonstrando o mínimo interesse em progredir, em elevar o seu status, num regime comunitário, sem o estímulo a que acima nos referimos, sua produtividade fatalmente tenderia a baixar, retardando ainda mais o progresso social. Talvez se diga que uma rigorosa fiscalização acabaria com a moleza e a vadiagem. Fora mister, então, que houvesse um verdadeiro exército de fiscais, porque, a não ser assim. Mas, com tão grande número de pessoas fora da produção, e a consumir, não cremos que a partilha correspondesse à expectativa. Outros sim, a igualdade absoluta, sonhada por alguns, também se nos afigura injusta e inexequível. Injusta, porque a cada um deve caber os frutos do próprio labor, e como uns trabalham mais e melhor do que outros, a média, no caso, só beneficiaria os maus obreiros, prejudicando os bons. Inexequível, porque ainda que se conseguisse somar todas as riquezas da terra e depois dividi-las em partes rigorosamente iguais, de modo que coubesse a cada um idêntica parcela, já no dia seguinte essa igualdade seria desfeita em razão da diversidade das aptidões e dos caracteres, eis que uns, os mais capazes e operosos, teriam feito render o que lhes tocara, enquanto outros, pela inépcia no trato das coisas, já teriam malbaratado o seu quinhão. Não queremos com isso dizer que, em nosso país, as coisas devam continuar como estão, que nenhuma reforma precise ser empreendida no sentido de abolir certos privilégios odiosos, e que não se devam aperfeiçoar nossas instituições, de modo a alcançarmos uma perfeita justiça social. Pelo contrário, hoje colaboremos para isso, a começar pelos detentores do poder econômico e político, aos quais cumpre dar atendimento aos angustiosos reclamos do povo, tão sofrido, não criando embaraços às medidas que tenham por fim promover o desenvolvimento e a prosperidade nacionais. Principalmente os que bradam, aflitos, ser necessário defender nossa democracia cristã,
Meditem se é democrático o processo de escravidão a que muitos de nossos irmãos ainda estão submetidos, e se é cristão deixá-los na situação de miséria física, intelectual e moral em que jazem, em proveito de uma pequena minoria de gozadores sem consciência. Se nos mantivermos insensíveis ao pauperismo que atinge a milhões de brasileiros, fechando-nos na torre de marfim de nosso egoísmo, se não renunciarmos, espontaneamente, a um pouco do que nos sobeja em favor daqueles a quem tudo falta, a multidão dos párias, que nada tem a perder porque nada possui, assolada pelo desespero, mais dia menos dia tentará obter de qualquer maneira, até mesmo pela força, aquilo que estamos tardando a lhe conceder pelo caminho pacífico da lei. Inspirados no texto evangélico que precede estas linhas e seguindo o exemplo dos pioneiros do vero cristianismo, procuremos, todos, viver uns pelos outros, em estreita solidariedade, identificados por um só sentimento, o amor, e impulsionados por um só ideal, o bem coletivo. 27. A intemperança. Se fosse possível obter-se uma estatística das causas das doenças que assolam a humanidade, dos desajustamentos familiares que infelicitam tantas criaturas, dos desastres e dos crimes que se verificam diariamente em todo o mundo, haveríamos de surpreender-nos com a alta incidência desses males por obra da intemperança, ou seja, dos hábitos nocivos e dos excessos de toda a ordem. Com efeito, é considerável o número daqueles a quem a intoxicação crônica pelo fumo ha conduzido a moléstias gravíssimas do coração, dos vasos e outras, quais a angina do peito, a bronquite, o câncer etc. Numerosíssimos, também, os que, necessitando de um regime dietético, não conseguem equilibrar a saúde devido à gula, assim os que, por se empanturrarem continuamente, acabam sofrendo vários distúrbios do aparelho digestivo ou sendo acometidos de indigestão. Há mesmo quem afirme que, em todas as épocas, sempre foi maior a cifra de óbitos motivados pela glutonaria do que pela falta de alimentação. Que dizer-se, então, da bebedice? É, sem dúvida, um vício arrasador, cujas vítimas podem ser contadas aos milhões, tanto nas classes humildes como nas altas rodas. Além de ir destroçando, pouco a pouco, o organismo dos que se rendem ao seu domínio, reduzindo-os a molambos, avilta-lhes o caráter, fazendo-os perder o amor ao trabalho, o respeito à família e a própria dignidade pessoal. Sob a influência alcoólica, muitos homens transformam o lar em autêntico inferno, pelos atritos que provocam e os maus tratos que infligem à esposa e os filhos. Outros há que perdem completamente o senso de responsabilidade e, aliando-se às obrigações que lhes cabem, deixam a família em situação de miséria, quando não se convertem, desavergonhadamente, em parasitas, explorando aqueles a quem deveriam sustentar. Outros ainda, no contubernio de antros sórdidos, inclinam-se à valentia, provocam brigas e desordens, matando ou sendo mortos estupidamente. Os casos de acidentes e atropelamentos fatais, ocasionados por indivíduos em estado de embriaguez, são, igualmente, incontáveis. As prisões, os hospitais, os manicômios e os asilos mantêm-se permanentemente repletos de alcoólatras, que se constituem, deste modo, pesadíssimo ônus para a sociedade. Outra forma de intemperança extremamente ruinosa, que se vai alastrando por toda parte, concorrendo, em grande escala, para o aumento da degradação e da loucura, é o uso vicioso de entorpecentes e narcóticos, quais a cocaína, a heroína, a maconha, a morfina e o ópio. Como não poderia deixar de ser, todos esses apetites descontrolados são severamente condenados pelo Evangelho. Entre muitos outros conselhos e advertências a respeito, ali encontramos estas palavras textuais. Os que se dão a bebedices, a glutonarias e outras coisas semelhantes não possuirão o reino de Deus. 2 Coríntios, 6:10, Gálatas, 5:21, 1 Pedro, 4:3.
A doutrina espírita nos esclarece que todos os vícios prejudiciais às forças psicossomáticas, que arruinam a saúde e apressam a morte, e a isso incluem o alcoolismo, a glutonaria, o tabagismo, a toxicomania etc., representam formas de suicídio indireto, levando o espírito, post-mortem, a um sentimento de culpa tanto mais penoso quanto maiores tenham sido os abusos cometidos. Diz-nos, mais, que as lesões provocadas pela intemperança afetam, também, nossa estrutura perispiritual, dando margem a que, nas próximas reencarnações, venhamos a padecer desequilíbrios orgânicos mais ou menos dolorosos, conforme a natureza e a intensidade dos maus costumes a que nos entregamos. Tratemos, portanto, de trilhar o caminho reto da virtude, cultivando a sobriedade, pois tal é o preço de nossa felicidade, atual e futura. 28. A inveja. A inveja é definida nos léxicos como desgosto, mortificação, pesar causado pela vista da alegria, propriedade ou êxito de outrem, acompanhado do desejo violento de possuir os mesmos bens. Dela se originam as rivalidades, as maledicências, os juízos temerários e quejandos de tão más consequências. Eis alguns exemplos da malignidade da inveja. Duas moças, colegas de estudo, dão-se as mil maravilhas. Uma delas começa a ser cortejada por um rapaz, corresponde-lhes e se tornam noivos. É quanto basta para que a outra, por não ter tido a mesma aventura da amiga, passe a detestá-la, mal suportando sua presença. Determinado cidadão vai levando sua vida em paz, satisfeito, preocupação nenhuma. Um belo dia, entretanto, assiste à entrega de soberba geladeira na casa do vizinho. A partir desse momento, perde o sossego, considerando-se um desgraçado, só porque suas posses não lhe permitem adquirir também um refrigerador, sem o qual sempre passou muito bem. Fulano e Beltrano trabalham na mesma empresa, onde desempenham idênticas funções. Fulano é pontual, tem iniciativa, absorve-se no serviço, põe nele toda a alma, esforçando-se constantemente para aperfeiçoar sua qualificação profissional. Além disso é educado, cooperador e alegre, qualidades essas que o credenciam às sucessivas promoções. Beltrano é o reverso da medalha e por isso fica para trás, mas, em vez de reconhecer a superioridade de fulano e imitá-lo, procura criar-lhe embaraços, incompatibilizá-lo com os demais companheiros etc., fazendo-se, enfim, desafeto gratuito dele. Por essas coisas é que se diz, com muita graça, que o invejoso emagrece com a engorda dos outros. Espíritos assaz imperfeitos que somos, acontece-nos, às vezes, vertermos algumas lágrimas sentidas, compartilhando da dor ou da tristeza de outrem, muito raramente, porém, seremos capazes de regozijar-nos, sinceramente, com a prosperidade alheia. O mais comum é sermos tomados de inveja e, subestimando ou deturpando o merecimento do próximo, atribuirmos, em comentários venenosos, a melhoria deste a uma proteção vergonhosa, o enriquecimento daquele a uso de processos escusos, a glória daquele outro a razões menos dignas. Nem mesmo aqueles que tiveram íntima ligação com Jesus, privando de seu salutar convívio, estavam imunes dessa peçonha. Haja visto o procedimento de João com certo homem que vinha obtendo êxito na expulsão de demônios, proibiu de continuar a fazê-lo, simplesmente porque não fazia parte do grupo que seguia o Mestre. Lucas 9:49. Lendo-se os apontamentos de Marcos, percebe-se que cada um dos apóstolos pretendia ser o maior, dando assim ensejo a quem inveja, vez por outra, tornasse tensas as relações entre eles. Tiago e João, um dia, chegaram a postular a Jesus que, quando estabelecesse seu reino de glória, reservasse ao primeiro assento à sua direita, e ao segundo, à sua esquerda, petição essa que provocou a indignação dos outros 10, 9:33, 10:36 a 38. O Espiritismo,
e todas as religiões, aponta a inveja como sentimento antagônico do amor, esclarecendo-nos ser preciso bani-la de nossos corações, sem o que não conseguiremos ser felizes. E o Evangelho, na parábola do filho pródigo, nos oferece magnífica ilustração dessa verdade. Nela se conta que um homem teve 2 filhos, o mais novo dos quais, pedindo ao pai a parte da fortuna que lhe caberia por herança, partiu para terras distantes, onde dissipou tudo, dissolutamente, vindo a ficar na miséria. Começou então a padecer fome e resolveu voltar a Penates, certo de que seria perdoado. O pai, realmente, o acolheu de braços abertos, com efusão de júbilo, ordenando até que se preparasse uma festa para comemorar sua volta. Já o irmão, ao saber que o estroina fora acolhido carinhosamente e reintegrado na família com todos os direitos, devorado pela inveja, revoltou-se contra o próprio pai, apesar de instado por ele para que entrasse em casa e participasse do banquete e das danças, recusou-se a fazê-lo. Como é fácil de entender-se, a casa paterna, aí, simboliza o reino do céu, cujas portas estão sempre abertas para quantos queiram adentrá-lo. Muitas e muitas vezes, porém, a exemplo do primogênito da parábola, nos mantemos fora, privando-nos de suas alegrias, porque em nós a inveja é ainda mais forte que o amor. 29. O jugo do Cristo. Vinde a mim todos os que andais em trabalho e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso, leve. Mateus 11 e 28 a 30. As doces e amoráveis palavras de Jesus, que ensinam estas linhas, evidentemente são dirigidas a todos nós, que aqui nos encontramos neste planeta sombrio, a sofrer as consequências de nossa ignorância e a ensaiar os primeiros passos no sentido de nossa realização espiritual. A luta sem tréguas em que nos empenhamos para conquistar fortuna, fama ou poder, na ingênua suposição de que essas coisas nos darão felicidade, as desconfianças, preocupações e receios que se renovam ou se intensificam a cada dia de nossa existência, tudo nos oprime, nos rouba a tranquilidade e não nos dá um instante sequer de repouso. Concomitantemente, as doenças, os desgostos, as traições, as adversidades de toda sorte que nos assaltam ao longo da jornada terrestre, levam-nos, não raro, ao pessimismo e à negação, tornando-nos a vida um fardo terrivelmente pesado e insuportável, a que muitos tentam fugir pela porta do suicídio. Outros, pretendendo amortecer a própria consciência, a fim de não sentirem a realidade de sua insegurança, de suas frustrações e de sua inquietação interior, entregam-se aos vícios, aos prazeres loucos e às mais desordenadas extravagâncias. Ao cabo de certo tempo, porém, saturados dessas grosseiras ilusões, passam a sentir-se menos satisfeitos consigo mesmos, mais vazios, mais pobres de alma e muito mais desgraçados. Para nos libertarmos dessa situação aflitiva e desesperadora, mister se faz que aceitemos o jugo do Cristo e aprendamos com ele a ser mansos e humildes de coração. Em termos mais claros, isto significa que devemos cumprir a lei do amor, cultivando a abnegação, o desinteresse, a benevolência, a fraternidade, a tolerância, o perdão das ofensas e as demais virtudes cristãs, despojando-nos da ambição, da avareza, da inveja, da ira, do rancor, do desejo de vingança, enfim de todos os sentimentos mesquinhos e maldosos inspirados pelo egoísmo e pelo orgulho, que constituem o jugo do mundo. Significa, ainda, adquirir uma consciência superior, romper com todas as amarras que nos prendem ao plano físico, renunciando, de bom ânimo, às vaidades e ostentações que tanto seduzem o grosso da humanidade. Uma vez alcançado esse entendimento, aceitaremos pacientemente e sem revolta todos os sofrimentos e vicissitudes que o destino nos reserve,
por sabê-los determinados pela justiça divina, em resgate de erros e prevaricações do passado, começaremos a alimentar ideais mais nobres, dando do que temos e oferecendo-nos nós próprios em benefício de nossos semelhantes, conhecendo, finalmente, que o verdadeiro gozo não reside na posse transitória dos tesouros da terra, mas sim na conquista das riquezas imperecíveis do espírito. Então, aliviados da ganga impura das paixões e desejos mundanos, ainda que o céu esteja turvo por cima de nossas cabeças, que o meio social onde nos encontremos seja mau, a luz da moral e a alegria do bem permanecerão em nossas almas, impregnando-as daquela paz íntima que nada nem ninguém será capaz de perturbar. 30. A luxúria. Entre os chamados pecados capitais do gênero humano, nenhum outro ha sido tão condenado quanto a luxúria, considerando-se tal todos os abusos e extravagâncias sexuais. Trata-se, com efeito, de um vício de consequências terrivelmente danosas, gera enfermidades, avilta caracteres, produz loucuras, inspira crimes, arruína lares, destrói civilizações. Em toda a face da Terra, milhões de indivíduos, diariamente, são por ele levados ao desmantelamento físico, mental e espiritual, constituindo-se, portanto, um flagelo da humanidade. Lamentavelmente, porém, até aqui, muito se tem falado e escrito sobre sexo, mas apenas para exprobrá-lo e apontar-lhe os aspectos escabrosos, negativos, quando fora de maior proveito explicá-lo, à luz da ciência, realçar-lhe as nobilíssimas funções, educando as criaturas para que o não pervertam, antes utilizem qual precioso instrumento de equilíbrio psicossomático, como de fato é. O Espiritismo, trazendo novas luzes sobre o assunto, esclarece-nos que sexo é faculdade criadora da alma, a serviço do amor, sendo os órgãos genitais masculinos e femininos apenas o seu aparelhamento de esterilização, assim como os olhos o são para a vista, o cérebro para o pensamento, etc. Tal faculdade, a princípio, manifesta-se, sim, como um mero desejo, satisfazendo-se com a posse. Isso, todavia, é apenas o primeiro estágio de um processo evolutivo que deve alcançar a sublimação, transformando-se, gradativamente, em simpatia, carinho, devotamento, renúncia e sacrifício. Aqui na Terra, é enorme o número daqueles que se demoram em expressar amor exclusivamente por meio do ato sexual. Outros, conquanto se tenham adiantado um pouco, conhecendo a simpatia e o carinho, são, no entanto, muito ciumentos, demonstrando que o egoísmo ainda impera em seus corações. Uns poucos ascenderam, já, à fase do amor-devotamento, em que o amante vive mais para os seres amados do que para si mesmo, havendo igualmente, posto que raros, os que, por amor, são capazes dos mais belos gestos de renúncia. Quanto ao amor-sacrifício, só o encontramos nos santos. Sua exemplificação máxima é que nos foi dada por Jesus. Assim, entre o amor inconsciente e animalizado do bruto e o amor divinizado do Cristo, há uma longa e gloriosa trajetória, ou seja, todo um aprendizado de autodomínio, disciplina, responsabilidade, abnegação e ternura, a demandar de cada uma experiências cruciantes e purificadoras, que só em milênios, vida após vidas, se logrará cumprir. Auxiliemos, então, a todos os que, situados nos primeiros degraus da sabedoria, padecem as angústias do sexo, ensinando-lhes que a felicidade verdadeira não se obtém tão somente com o comprazimento do instinto. Embora a muitos custe crer, o sexo é, como dissemos anteriormente, uma faculdade da alma e não do corpo físico, oferecendo-nos vastos horizontes e mundos sempre novos, em que expandirmos nossos anseios de amar e ser amados. Pode, pois, cada qual dar vazão aos seus impulsos e descarregar suas tensões em várias atividades nobres, canalizando suas energias para as funções da mente e do coração. Oportuno, nesta altura,
desfazer o equívoco de que a contenção do ato sexual, praticada em nome de um ideal de pureza, venha a constituir-se causa de recalques e frustrações capazes de gerar perturbações neuróticas. A psicologia moderna afirma, ao contrário, que a disciplina moral é absolutamente necessária para a saúde física e mental do homem, o que vale dizer, para sua integração e paz interior. Urge, pois, afastar nosso pensamento da lubricidade, desvencilhar-nos das malhas do instinto e, inspirados no amor cristão, buscarmos, em cada dia da vida, burilar nossos sentimentos, aperfeiçoando-lhes as manifestações. Estudar ou escrever páginas edificantes, esculpir ou pintar uma obra de arte, cantar ou executar uma peça musical, assim como dedicar-nos a uma instituição de amparo à infância abandonada ou à velhice desvalida, socorrer os enfermos, prover as necessidades da pobreza, eis alguns dos excelentes meios de que podemos valer-nos no sentido do aprimoramento de nossas forças criadoras. Utilizando-os, estaremos realizando nossa libertação espiritual, aproximando-nos, cada vez mais, da unidade da harmonização com Deus. 31. Magnífica lição de tolerância. Como se aproximasse o tempo em que havia de ser arrebatado do mundo, ele, de semblante resoluto, pôs-se a caminho para ir a Jerusalém. Enviou adiante alguns mensageiros que de passagem entraram numa aldeia de samaritanos a fim de lhe prepararem pousada. Estes, porém, não quiseram receber, por dar-lhe mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isso, seus discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres tu que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus, voltando-se para eles, repreendeu-os, dizendo, não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para perder e sim para salvar os homens. E foram para outra povoação. Lucas 9:51-56. Sabem os versados em assuntos bíblicos que Samaria era uma das 4 divisões da Palestina e que, após o cisma das 10 tribos de Israel, os samaritanos formaram um reino dissidente. Para não precisarem ir a Jerusalém por ocasião das festas religiosas com que, anualmente, os judeus comemoravam a saída do Egito, os samaritanos construíram um templo em sua província, onde celebravam, em particular, as mesmas cerimônias. Malgrado a origem comum, os dois povos passaram a hostilizar-se reciprocamente, sendo que os judeus, tidos como os ortodoxos do mosaísmo, taxavam os samaritanos de heréticos, devotando-lhes o maior desprezo. Essa razão, até certo ponto compreensível, de os samaritanos se haverem recusado a oferecer hospedagem a Jesus, tão logo o identificaram como um judeu em trânsito para a capital. A reação dos discípulos que o acompanhavam não se fez esperar. Queriam nada menos que fulminá-los, atraindo sobre eles fogo do céu. Jesus, entretanto, longe de autorizar tal violência, repreendeu-os severamente, dizendo-lhes que viera ao mundo para salvar os homens e não para exterminá-los, e que, como membros de seu colégio apostólico, também eles deveriam usar de caridade para com todos, retribuindo o ódio com o amor e as ofensas com o perdão, consoante o espírito da doutrina que pregavam. Dirigindo-se em seguida a outra aldeia, em busca de pousada, deixando em paz os que se recusaram a recebê-lo, deu Jesus mais um de seus magníficos exemplos de mansuetude e tolerância, comprovando, assim, a perfeição de seu caráter. Vezes sem conta tem Jesus batido à nossa porta, se entretanto encontrar guarida, porque, à semelhança dos samaritanos, nossos corações igualmente estão cheios de animosidade. Ele então se vai, porque não é da seu feitio violentar o livre-arbítrio de quem quer que seja. Quando, afinal, acolheremos o celeste amigo, para que ele, com sua inefável presença, nos inunde a casa de alegria e felicidade. 32. A magna opção, ganhar o mundo ou salvar a alma. E Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, virá a perdê-la, mas aquele que perder a vida por minha causa e do Evangelho, a salvará. De que aproveita o homem ganhar todo o mundo se vier a perder a sua alma? Que dará o homem em troca de sua alma? Aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, desse o Filho do Homem também se envergonhará, quando vier na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um a paga de acordo com suas obras. Mateus 16:24-27, Marcos 8:34-38, Lucas 9:23-26. Como Jesus aqui nos ensina, a conquista da consciência espiritual, universal, o que vale dizer, a conquista do reino dos céus, que está dentro de nós, é uma questão de vivência segundo a lei do amor, e implica, necessariamente, o sacrifício de nossa consciência personalista, terrena ou satânica, que se caracteriza pelo egoísmo. O primeiro passo dessa jornada ascensional consiste em negarmos-nos a nós mesmos, isto é, em renunciarmos a tudo aquilo que constitui o deleite do homem mundano, fama, poder, bens materiais, prestígio social etc., cuja consecução, quase sempre, é o resultado da ambição, da avareza, do orgulho, da vaidade e outras manifestações do nosso ego. O segundo passo, bem mais difícil, é tomarmos a nossa cruz e seguirmos as pegadas do Cristo, o que, em outras palavras, significa recebermos, tranquila e pacientemente, as vicissitudes de nosso destino, pois somos nós próprios que o delineamos, suportando-lhe as agruras como lições indispensáveis ao aprimoramento das nossas almas, esquecendo nossas dores, olvidando os problemas pessoais, entregando-nos a uma vida de serviço, mantendo-nos em permanente atitude de amor incondicional para com todas as criaturas de Deus. Dizem muitos, a vida é curta, tratemos de aproveitá-la. E se engolfam nos gozos sensuais, nos prazeres efêmeros, nas aventuras, ilusões e fantasias do mundo, bem que jamais lhes passe pela mente a gravidade dos assuntos espirituais. Gozar a vida o mais intensamente possível, e a qualquer preço, tal o único programa que, a seu ver, justifique a presença do homem na face da terra. Um dia, porém, a aproximação da morte fará que caiam em si. Então, muito tardiamente, serão forçados a reconhecer terem perdido a existência, pois, havendo vivido apenas para o comprazimento de suas concupiscências, não avançaram um passo sequer no sentido da evolução. Já aqueles que, decididos a seguirem o exemplo do Cristo, indiferentes às fatuidades mundanas, veem em cada instante que passa uma oportunidade de servir ao próximo, empregando todas as suas forças físicas, intelectuais e morais na produção do bem, tornando-se, de start, cooperadores de Deus no amparo, esclarecimento e consolo da humanidade, são os que, verdadeiramente, salvarão sua vida, porque se estão enriquecendo de virtudes, cobrindo-se de méritos, fazendo jus, portanto, ao acesso às regiões mais felizes da espiritualidade. Na hora do acerto de contas com a justiça divina, muitos dos que conseguiram capitalizar vultosos bens de fortuna e por isso se blasonam, ufanos, de terem vencido na vida, colocando o mundo a seus pés, sentir-se-ão arder de remorsos pelas iniquidades praticadas, e, não podendo comprar a paz interior, nada podendo oferecer em resgate de suas almas, não terão outra saída senão retorno à terra, por via da reencarnação, a fim de, em nova existência de lutas acerbas, aprenderem a fazer melhor uso dos recursos que a providência lhes haja confiado. Quanto aos que, com receio de parecerem tolos ou ridículos aos olhos da sociedade, deixam de ocupar-se das coisas santas, envergonham-se da menor alusão ao nome de Deus, chegando a sorrir, com desprezo, dos que, segundo o juízo profano, perdem tempo com tais frioleiras e preguiçes, diz o Cristo, muito claramente,
que também se envergonhará deles e, na devida ocasião, dará a cada um a paga de acordo com suas obras. Decida, portanto, cada qual por si próprio, o que mais lhe convém, se ganhar o mundo ou salvar a sua alma. 33. A maledicência. Antes de falardes, aconselha um sábio mestre espiritual tende cuidado de examinar se aquilo que ides dizer satisfaz a estes 3 requisitos, ser verdadeiro, agradável e animador, do contrário, deixai-vos ficar calados. Infelizmente, não aprendemos ainda a virtude do silêncio e, o que é pior, experimentamos um prazer imenso em falar desnecessariamente em demasia, descambando, muitas e muitas vezes, para a maledicência, sem sequer nos apercebermos disso. Basta que 2 ou mais pessoas nos reunamos em conversação livre, para que, instantes depois, já estejamos a dizer mal dos outros. Administração, política, negócios, religião, festas sociais, parentela etc. Tudo serve para conduzir-nos aos falatórios inconsiderados em torno de nossos semelhantes, que, uma vez iniciados, podem prolongar-se por horas a fio. Eis que nunca faltam Judas para serem malhados. Curioso, nenhum de nós se dá a pressa em divulgar notícias sérias, sobre assuntos de relevante interesse para a humanidade, mas com que sofreguidão disputamos a primazia de passar adiante fatos e boatos desagradáveis, deprimentes ou que possam provocar escândalo. Não raro, aquilo que nos chega aos ouvidos são meras conjecturas e suposições maldosas, às quais não deveríamos dar o menor crédito. Levianamente, porém, não só as transmitimos a outrem, emprestando-lhes força de veracidade, como até as exageramos, acrescentando-lhes detalhes fantasiosos para melhor convencer os que nos escutam. Quanto desamor ao próximo ressalta dessas atitudes. Ainda que nós mesmos tenhamos tido oportunidade de presenciar certas cenas ou episódios que nos pareçam comprometedores, manda a prudência nos abstenhamos de comentá-los, porque cada um de nós é levado a julgar as coisas que vê segundo as inclinações de seu próprio coração, e isso alterará fundamentalmente o verdadeiro juízo delas. A maledicência provém do mal vez o que temos de intrometer-nos na vida alheia. Sem dúvida, ocasiões haverá em que, percebendo que uma pessoa esteja a proceder erroneamente, nos cabe o dever de, muito em particular e com delicadeza, procurar fazê-la convencer-se de tal, nunca, entretanto, alardear com terceiros fraquezas e deslizes que também estamos sujeitos a cometer. O Evangelho, que é um magnífico tratado da ciência de bem viver, reprova a maledicência, o mexerico, as murmurações e semelhantes, instruindo-nos, por outro lado, como empregar nobremente o dom da palavra. Eis, entre outros, alguns textos específicos. Toda a palavra ociosa que falarem os homens, darão conta dela no dia do juízo. Mateus 12:36. Os maldizentes não entrarão no reino de Deus. 1 Coríntios 6:10. Nenhuma palavra má saia de vossa boca, senão só a que seja boa para edificação da fé, de maneira que dê graça aos que a ouvem. Efésios 4:29. Evita o falatório vão e profano, porque produzirão maior impiedade. 2 Timóteo 2:16. Atentos a essas advertências e exortações, tratemos então de exercer severo controle da língua, utilizando os sagrados recursos de expressão que a bondade de Deus nos ha concedido, com a mesma dignidade e pureza com que Jesus, conversando, nos legou essa maravilha, que é a doutrina cristã. 34. Malefícios do sectarismo. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, mas não nos segue, e nós lhe proibimos. Respondeu Jesus: Não lhe proibais, porquanto não há ninguém que, tendo feito em meu nome um milagre, possa depois dizer mal de mim. Quem não é contra vós é por vós, e quem quer que, em meu nome, vos dê de beber um copo d'água,
Por serdes do Cristo, digo-vos em verdade que não perderá sua recompensa. Marcos 9:38-41. Um dos grandes males que sempre infelicitou a humanidade e continua a produzir funestas consequências é o sectarismo, seja ele da espécie que for. Isto porque ao mesmo tempo que congrega fortemente os componentes de determinado grupo em torno de um ideal comum, faz que se separem dos outros, ou, o que é pior, que se voltem contra os outros, criando dificuldades tremendas a um clima de entendimento e de cooperação recíproca, que seria vantajoso para todos. Haja vista as barbaridades que se praticam no mundo por causa do preconceito racial, os dolorosos conflitos inspirados pelo nacionalismo exacerbado e os danos sem conta que resulta da política partidária extremada. Nem mesmo o sentimento religioso tem escapado aos calamitosos efeitos do sectarismo intolerante. Fanatizados por esta ou aquela organização eclesiástica, indivíduos existem que temem e evitam o contato com os profetentes de outros credos, aos quais taxam de heréticos ou de endemoniados, que só dão abolhos às instituições ou aos membros de sua comunidade, havendo alguns, de mentalidade mais estreita ainda, que julgam seria um serviço agradável a Deus eliminar da face da terra todos quantos não o compreendem ou não adorem à maneira deles. No episódio em tela, Jesus, mais uma vez, se insurge contra esse espírito sectarista, por contrário à lei do amor e da fraternidade universal que ele veio pregar e exemplificar. A ninguém proibais de fazer o bem, diz ele, pois quem assim procede, em meu nome, não pode ser contra mim, embora não pertença ao número dos que me acompanham. E acrescenta, quem quer que vos ofereça um copo d'água fresca, por ser de meus discípulos, será abençoado pelo Pai Celestial, porquanto a caridade não tem fronteiras, nem é privilégio de ninguém, sendo sempre recompensada, venha de onde vier. Tais palavras do Mestre evidenciam o erro dos que pretendem impor seus dogmas a todas as consciências, ameaçando com as penas eternas do inferno quantos não se submetam a essa tirania mística, fazendo-nos compreender que, quaisquer que sejam nossas convicções filosóficas ou religiosas, desde que amemos o próximo e pratiquemos o bem, estaremos com Deus, assim como Deus estará conosco. 35. Males do corpo, medicina da alma. 1. Relata João, o evangelista, 5:2-9:14. Em Jerusalém está o tanque das ovelhas, que em hebreu se chama Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, de cegos, de coxos, dos que tinham os membros ressecados, todos os quais esperavam que se movesse a água, porque um anjo do Senhor descia em certo tempo ao tanque, e movia-se a água. E o primeiro que entrava no tanque, depois de se mover a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava também ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, que o viu deitado, e soube estar ele doente há tanto tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo lhe respondeu, Senhor, não tenho homem que me ponha no tanque quando a água for movida, porque, enquanto eu vou, outro entra primeiro do que eu. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma a tua cama e anda. E no mesmo instante ficou são aquele homem, tomou a sua cama e começou a andar. Depois, achou Jesus no templo e disse-lhe, olha que já está são, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. Como se depreende claramente dessa afirmativa do Mestre, as moléstias e os desarranjos físicos que infelicitam a humanidade, exceto aqueles derivados do meio ambiente e os estados mórbidos resultantes da idade, são efeitos de enfermidades da alma. Até mesmo as doenças atribuídas aos excessos de toda espécie ou aos maus hábitos, como o de fumar, o de ingerir bebidas alcoólicas etc. Sim, porque os abusos, da mesma forma que as tendências para os vícios, são consequências de desejos. Ora, quem deseja a alma e não o corpo, este é apenas o veículo pelo qual aquela se manifesta.
excusar-se alguém de seus erros, sob a alegação de que a carne é fraca, não passa de sofisma. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser moral a quem cabe a responsabilidade de todos os atos. A alma, quando sã, governa o corpo, disciplina e só lhe concede o que convém à sua saúde. Já aquela que transige com os apetites carnais, permitindo sejam criados usos e costumes nocivos ao seu indumento físico, é uma alma em estado de enfermidade. Nos mundos elevados, onde não há almas enfermas, também não há corpos enfermiços. Aqui na Terra, porém, onde elas constituem imensa maioria, os aleijões, os cânceres, as chagas, os tumores, enfim toda sorte de flagelos conhecidos e catalogados pela ciência médica, subsistirão por longo tempo ainda, até que os homens se convençam dessa verdade e busquem o único remédio capaz de curá-los, a higiene da alma. Nada do que existe é inútil, portanto, se as enfermidades existem em nosso mundo é porque Deus assim há determinado, para que, pelas dores, aflições e angústias da destruição orgânica, a humanidade se cure de suas fraquezas e acelere sua evolução. Se os que se deixam dominar pelas más tendências anímicas não conhecessem, como consequência de seus desregramentos, as moléstias e infelicidade, não se empenhariam em corrigir-se, continuariam sempre na mesma situação de ignorância ou de maldade, retardando indefinidamente seu progresso espiritual. Sofrendo, existência após existência, os éculos das enfermidades, para as quais não encontram remédio, e quando conseguem a cura de uma, logo surge outra desconhecida, os homens são levados a investigar a causa de sua desventura, e, descobrindo-a finalmente, cuidam de extirpá-la e não mais reincidir nos antigos erros. 36. Males do corpo, medicina da alma, 2. As enfermidades, além de corrigirem os desacertos e os vícios de que os terrícolas, em geral, ainda se ressentem, constituem, também, a única terapêutica eficaz para sanar-lhes defeitos e imperfeições outras, mais graves, de que resultam danos e sofrimentos ao outrem. O intelectual, por exemplo, que coloca a sua inteligência a serviço da corrupção, da mentira e de outras formas do mal, será presa da demência ou da idiotia para que, no futuro, aprenda a fazer bom uso de tão nobre faculdade. O orgulhoso e o déspota, não há como abatê-los e domá-los, senão por meio de enfermidades asquerosas que os segreguem do convívio social. Conhecendo-as, suas altanarias cederão lugar à humildade, virtude esta indispensável ao aprendizado da ciência do bem. O egoísta, o insensível, aqueles que nunca estão dispostos a auxiliar o próximo, para que evoluam até o polo oposto, o altruísmo, terão que ser provados pela desgraça ou pela falta de saúde em uma série de existências, nas quais, privados de recursos, verão quanto é penoso depender de que outros os atendam e sirvam em suas necessidades. O avarento e o usurário, que, para amealhar mais uma moeda, impõe, aos que deles dependem, sacrifícios e privações inomináveis, que chegam, às vezes, às raias do depauperamento, como aprenderão a movimentar os bens em proveito da coletividade sem que sofram, a seu turno, os horrores de semelhante trato? O voluntarioso e o pouco resignado, como hão de adquirir paciência, conformidade e submissão à vontade divina sem que sejam trabalhados pelas doenças, principalmente aquelas que lhes tolhem a capacidade de locomoção? Não se creia que estejamos a forjar tal filosofia. É o Evangelho que assim nos ensina. Além daquela afirmação do Cristo, a que já nos referimos, vejamos o que Paulo, apóstolo, nos diz a respeito. Em sua segunda epístola aos Coríntios, 12:9, declara ele textualmente: a virtude se aperfeiçoa pela enfermidade, e em Hebreus, 12:5-11, assim se expressa: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor,
nem te desanimes quando por ele és repreendido, provado no sofrimento, porque o Senhor castiga o que ama e açoita todo o que recebe por filho. Perseverar firmes na correção. Deus se vos oferece como a filhos, porque, qual é o filho a quem não corrige seu pai? Além disso, se, na verdade, tivemos a nossos pais carnais, que nos corrigiam e os olhávamos com respeito, como não obedeceremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e viveremos? E aqueles, na verdade, em tempo de poucos dias nos corrigiam segundo a sua vontade, mas este castiga-nos, atendendo ao que nos é proveitoso para receber a sua santificação. Ora, toda a correção ao presente, na verdade, não parece ser de gozo senão de tristeza, mas ao depois dará um fruto muito saboroso de justiça aos que por ela têm sido exercitados. Não maldigamos, pois, as enfermidades, elas desempenham missão purificadora e redentora para as nossas almas. Tratemos, antes, de suportá-las cristamente, sem protestos e sem revoltas contra Deus, porque, a não ser assim, longe estaremos de alcançar a saúde completa a que todos aspiramos. Finalizando este estudo, cumpre ressalvar que nem sempre uma existência prenhe de amarguras e padecimentos significa expiação de faltas anteriores. Às vezes, são provas buscadas pelo espírito, a fim de concluir sua depuração e ativar o seu progresso. Pode ocorrer também que algum ser, de grande elevação, se haja determinado vir à Terra em missão, e não em cumprimento de penas, suportando com exemplar resignação os maiores reveses da vida, qual Jó, para ensinar a nós outros, míseros calcetas, de que maneira se deve sofrer, para tirar do sofrimento o abençoado fruto da evolução espiritual. 37. A melhor oração. Orar é testificar a harmonia e o equilíbrio que pairam em todo o universo e louvar a onisciência de seu autor. Orar é perceber a magnanimidade indefectível e onipresente do Criador e sensibilizar-se ante as benesses que ele distribui, fartamente, a todos os seres da criação. Orar é reconhecer nossa fraqueza e pequenez e procurar arrimo e fortaleza em quem é todo-poderoso. Orar é confessar nossa indigência de virtudes e exaltar aquele que é detentor de todas as perfeições. Orar é implorar ao Supremo Juiz perdão pelos males e sofrimentos que, consciente ou inconscientemente, causamos a nossos semelhantes. Orar é imprecar a proteção divina, a fim de que sejamos bem-sucedidos em nossos empreendimentos. Orar é volver ao Pai Santíssimo nosso pensamento, agradecido, sempre que nos advém uma alegria ou felicidade. Orar é suplicar, ao alto, paciência e resignação para bem suportarmos as dores e vicissitudes da existência terrena. Orar é render graças ao Senhor da vida quando nos aconteça escapar de um perigo de morte. Orar é, ainda, invocar o socorro e as bênçãos do céu em favor de irmãos nossos que se acham necessitados ou em aflição. Mas, a melhor oração, a mais eloquente, a mais legítima, a mais agradável a Deus, é antes e acima de tudo aquela que se traduz em atividade, em cooperação, em sacrifício. E é dessa forma que devemos orar, trabalhando. É realmente de se louvar a harmonia e o equilíbrio universais. É necessário, todavia, trabalharmos para que essa harmonia e esse equilíbrio existam, também, em nosso coração, em nosso lar, em nossa pátria e no concerto das nações. É belo notar as manifestações da providência. É preciso, contudo, que nos integremos nos planos dessa mesma providência, tornando-nos colaboradores ativos de sua execução. É boa prática humilharmos-nos e reconhecermos a nossa relatividade e dependência ao poder soberano. É indispensável, além disso, que procuremos crescer em sabedoria e santidade, a fim de que um dia também possamos dizer como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me assiste. É razoável que proclamemos a nossa inferioridade moral, urge, no entanto, que nos desfaçamos dela, envidando sérios esforços por realizar, progressivamente,
O programa que Jesus nos traçou quando disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É bom pedirmos o perdão de nossas faltas, melhor, muito melhor, porém, é aprendermos a perdoar os nossos ofensores. Não há mal em solicitar ajuda de nossos irmãos maiores em apoio de nossos empreendimentos, mas é preciso que nossas orações não encerrem exigências descabidas e que saibamos aceitar, sem revolta, os desígnios de Deus, toda vez que sua vontade misericordiosa e justa não se coadune com os nossos propósitos, egoísticos quase sempre. É sublime demonstrar gratidão pelas venturas com que sejamos aquinhoados pelo destino. Maior sublimidade, no entanto, está em fazer os outros venturosos. É utilíssimo rogar forças nas horas difíceis da expiação, melhor fora, todavia, que procurássemos agir sempre em conformidade com as leis divinas, forrando-nos de novas quedas e tergiversações. É louvável o agradecimento pela conservação da vida material, mais louvável, entretanto, é a busca sincera de um padrão elevado para a nossa vida espiritual. É meritório rogarmos pelos que se acham sucumbidos na estrada, ao peso da cruz. Maior, porém, será o nosso galardão se sairmos ao encontro deles e os ampararmos, auxiliando-os a galgarem o calvário de suas provações. Em vez de curvarmos os joelhos e orarmos, graças vos dou, meu Pai, que não sou um desgraçado, mas vivo feliz e na abastança, soubéssemos viver os ensinamentos cristãos, curvando o dorso em auxílio daqueles que se acham abraços com a miséria ou foram prostrados pela metralha inexorável da dor. 38. A missão dos cristãos. Relata Marcos que, aparecendo a seus discípulos depois da ressurreição, Jesus exortou-os, dizendo-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. O que crer e for batizado, será salvo, o que porém não crer, será condenado. 16 e 15 e 16. Mateus registra o mesmo episódio, pondo na boca do mestre as seguintes palavras: ide, pois, e ensinai a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. 28, 19 e 20. Esses textos escriturísticos nos lembram que os cristãos têm uma importante missão na Terra: ensinar a seus irmãos, de todas as raças e de todos os continentes, as lições maravilhosas do Evangelho, instruindo-os na verdade e preparando-os para uma vida baseada na paz, na justiça e na amizade universais. Cumprindo-a, os discípulos do Cristo tornam-se preciosos executores de seu plano para este mundo, que não é outro senão implantar o reino de Deus em cada coração. Batismo, na acepção legítima do termo, é purificação, transformação moral. E as palavras do Cristo, mencionadas anteriormente, recomendando que todos os homens sejam batizados, significam que eles devem ser esclarecidos e doutrinados, despertando-se-lhes a consciência espiritual, a fim de que tenham noção exata de seus deveres para com Deus e os semelhantes. Tanto assim que João, o precursor, só admitia ao batismo aqueles que tivessem feito penitência, isto é, houvessem reconhecido suas faltas e manifestado o firme propósito de não mais reincidir no erro. Isso deixava claro aos batizandos que a semelhança da água, que limpa as sujeiras do corpo, o arrependimento sincero e as boas resoluções também eliminam as impurezas da alma. Destarte, a cerimônia do batismo em si mesma é apenas um sinal, um símbolo, e nada vale se não for acompanhada de feitos renovadores no caráter. Haja vista que as maiores abominações e os mais horrorosos crimes contra a humanidade foram e continuam a ser perpetrados por criaturas que se julgam cristãs, apenas porque receberam ablução ou imersão batismal. É preciso considerar, portanto, que, para alguém se tornar cristão de fato, há mister de seguir as pegadas do Cristo, praticando as virtudes ensinadas por ele, vivendo-lhe a doutrina.
O verdadeiro batismo, pois, aquele que salva porque edifica, não é algo que se faça, quase sempre inconscientemente, uma única vez em toda a existência. É um processo diuturno de aperfeiçoamento em que,